Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática dessa nossa semana. Vamos lá. Na aula passada a gente começou o assunto sobre simplificar uma fração, tá? Dividindo o numerador e denominador pelo mesmo número até chegar numa fração que eu não consigo mais reduzir. Nesta aula a gente vai aprender a comparar frações. Se são iguais, se uma é maior do que a outra, se a outra é menor do que uma. Quando é que uma fração é igual a outra? Por exemplo, na aula passada a gente começou com um número alto, foi reduzindo. E eu disse que quando a gente chegou nessa fração reduzida, essas duas seriam equivalentes, ou seja, iguais. Então, quando eu pego uma fração, vou reduzindo e chego a uma fração reduzida, eu digo que essas frações são iguais. Agora, quando saber quando uma é maior do que a outra? Vamos ver nessa aula. Então, comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade. Por exemplo, quando eu pego um número inteiro, fica fácil. Eu pego 8 e o 5. Pronto, 8 é maior do que 5. Porém, quando eu pego uma fração, nem sempre essa comparação é tão direta desta forma. Então, vamos lá. Vamos ver duas formas de comparar uma fração. Quando os denominadores são iguais, lembra, o denominador é esse número que fica aqui embaixo. Quando o denominador são iguais, a comparação fica mais fácil. Você analisa apenas o numerador. Olhem aqui, ó. Observe a comparação dessas frações. Ó. 2 quintos e 4 quintos. Denominadores iguais. Como é que eu faço a comparação? Apenas olhando para o numerador. Então aqui, ó, note que os denominadores são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. Então olha aqui para cima. O 2 e o 4. Quem é maior? Né, o 4. Então a fração 4 sobre 5 é maior do que 2 sobre 5. Então tá aí. Quando o denominador for igual, olha para o numerador. O número maior do numerador torna a fração toda maior. Então aqui 4 sobre 5 é maior do que 2 sobre 5. Agora vamos aqui olhar quando os denominadores são diferentes. Olhem aqui esse exemplo. 5 sobre 6 e 8 sobre 3. Quem é maior? Quem é menor aí? Para realizar essa análise, eu tenho que fazer algumas continhas. Olha aqui. Dadas as frações possuem denominadores 6 e 3. Ó. 6 e 3 são diferentes. Então não posso fazer a comparação que eu ensinei agora há pouco, olhando apenas para o numerador. Então vamos multiplicar os membros para que os denominadores fiquem iguais. Como assim? Ó? Aqui eu tenho 6 e 3. Eu vou encontrar números que ao multiplicar essas duas frações, os denominadores fiquem iguais. Lembrando que quando eu multiplico o denominador de uma fração, eu tenho que multiplicar o mesmo número pelo mesmo número numerador. Olhem aqui. Aqui eu escolhi multiplicar a primeira fração por 3 e a segunda fração por 6. Por quê? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, 6 vezes 3, o denominador vai ficar 18. E embaixo, 3 por 6 também vai dar 18. Então eu consigo analisar melhor. Então vamos lá. Só que quando eu multiplico o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo número da fração. Se eu multiplico embaixo por 3, em cima também tem que ser por 3. Então vamos lá. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Então a fração 5 sobre 6 se transformou em 15 sobre 18. E a fração de baixo, 8 sobre 3, eu vou multiplicar por 6. Para embaixo eu encontrar o 18 também. 8 vezes 6, 48. 3 vezes 6, 18. Certo? Então agora eu consigo fazer uma comparação. Porque ambos têm denominadores iguais. 15 sobre 18, 48 sobre 18. Qual a regra quando os denominadores são iguais? Eu olho para o numerador. Quem é maior, o 48 ou o 15? 48. Então a fração 48 sobre 18 é maior do que a 15 sobre 18. Consequentemente, se 48 sobre 18 é a mesma coisa que 8 terços, então 8 terços é maior do que 5 sextos. Entenderam? É um pouquinho mais complicado, mas não tem muita dificuldade. O que é que você vai ter que fazer quando os denominadores forem diferentes? Quando os denominadores forem diferentes, o que é que você vai fazer? Encontrar um número que, quando eu multiplique, ambas as frações se tornem com o mesmo
denominadores. Depois disso, basta fazer a comparação do numerador, tá bom? Então, na aula de hoje era isso. Comparações de frações, quando é maior ou menor. É importante você aprender isso. Quando os denominadores são iguais, basta olhar para o numerador. Quando os denominadores são diferentes, eu vou procurar um meio de multiplicar ambas as frações para que os denominadores se tornem iguais. Lembrando, quando eu multiplico a parte de baixo, o denominador, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número o numerador. Senão a fração não se torna igual. Tá bom? Então essa aula fica por aqui. Até a próxima aula.